Estamos aqui direto do Espaço Cultural Mário Croza, no subsolo da Câmara de Vereadores, para uma edição especialíssima do Café com Letras. A nossa personagem principal é a Celeste Ovelha Azul, tema dessa exposição aqui, e junto conosco os autores, não só do livro, mas muito especialmente da própria exposição, Elvio Gonçalves, escritor, o ilustrador Hernani Carraro. Uma honra tê-los conosco aqui. Muito obrigado. A honra é toda minha, Fábio. Quero aproveitar para saudar, então, os telespectadores da TV Câmara, né? E meu colega, parceiro publicitário, Hernani Carraro, que ilustra a Celeste, e dizer da satisfação que é voltar aqui depois de toda essa trajetória que nós passamos. A Celeste foi criada aqui, né? Quando eu trabalhava aqui na TV Câmara, e foi lançada aqui no programa Café com Letras. Exatamente. Né? Tratar do lançamento do livro. Exato. Que está aqui comigo já. Nós vamos Nossa mostrar, primeira inclusive. reunião foi no café. Foi no Café da Câmara, que nós discutimos. Foi no aqui, Café da Câmara. quando nós Café com discutimos- Letras e Café da Câmara. Isso, exatamente. E Hernani, aproveitando já nessa largada, te cumprimentar. Tu foste escolhido amigo do livro para essa edição da feira, que acontecerá aí mais próximo do final de 2025, tendo Pedro Guerra como patrono, mas tu como amigo do livro. E casualmente tu vens sendo citado nas últimas edições, seja por editoração de livro ou também por ilustrações. Parabéns Muito pela obrigado, indicação. Fábio. Muito obrigado. Eu fico muito contente, né, com essa homenagem aí. E representa muitos anos de trabalho para mim, né? E são muitos títulos que eu já contribuí para serem publicados. Nunca escrevi nenhum livro na minha vida, mas eu contribuí para exatos, hoje, 114 títulos. Né? E nesses 114 títulos eu tive o prazer de conhecer 81 autores. E eu tive também o prazer de ler todos esses livros, porque quando eu edito um livro, eu preciso primeiramente saber o que tem, qual é o conteúdo desse trabalho. Então me deixou muito feliz esse título aí, que eu levo com muita honra. O Café com Letras sempre costuma ter na figura do ilustrador também um autor. Não é à toa que nós convidamos sistematicamente tanto o escritor quanto a ilustração, porque eu sempre digo, são linguagens que se complementam e que têm uma certa autonomia. O sentido do livro, ele se completa a partir dos dois autores, o escritor e o ilustrador. Eu, quando ilustro um livro, eu me considero um coautor, né? Porque, na verdade, um livro infantil, eu imagino, assim, que é o que acontece, né? A criança, primeiro ela lê o desenho, depois ela vai ter a curiosidade de ler o texto. Então o desenho chama para o texto, que essa é a função da ilustração, né? E a criança, ela se sente incentivada com isso. Eu gostaria então de já introduzindo aqui, Elvio, a exposição em si e combinando com o próprio livro, nós vamos ter outras abordagens. Agora, o curso do livro, ele sempre chama atenção para a Celeste. Ela, em tom jocoso, tirando sarro, digamos assim, das próprias situações do cotidiano, e muitas vezes com tom crítico, ou com relação ao compromisso socioambiental, alguma coisa ligada às vezes ao racismo, pautas contra o machismo. Então, sutilmente ela vai comentando sobre situações do dia a dia, e a sensação que dá para quem percorre as tiras é de que vocês correm atrás da Celeste no sentido de retratá-la, e não vocês induzindo a uma história. Ela praticamente tem vida própria. Exato. Quando a gente cria uma tirinha, eu só queria fazer um pequeno reparo ao Hernani aqui, porque eu acho que ele, até reforçando o que tu falou, no caso da Celeste, tu é autor, sim, né? Porque há uma série de situações que eu mando a frase. A nossa dinâmica é o seguinte, tá? Eu faço o texto e mando para o Hernani. Tá? Quando eu tenho uma ideia muito fechada, eu já sugiro, olha, e deu.
às vezes eu não tenho a menor ideia, porque às vezes é uma questão muito filosófica e aberta, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então a gente não sabe. Eu me lembro, acho que foi a terceira tirinha que a gente fez, que está aqui na exposição, quando ela fala de a gente não sabe se vai para o céu ou para o inferno. Né? O jeito é ter amigo nos dois lugares. Eu não tinha a menor ideia de como seria a ilustração. A Hernani fez, que eu achei uma coisa genial, a brincadeira da gangorra. Que a gangorra, quando está em cima, está no céu, quando está embaixo, está no inferno. Né? Então, aquele altos e baixos. E aí, eu acho que isso, para mim, ela representa uma espécie de perfil da Celeste. Né? Às vezes, mesmo um assunto mais pesado, né, como na pandemia, né, a gente atravessou a pandemia, o nosso personagem esteve na pandemia, eu não coloquei nenhuma aqui na exposição, porque eu acho que é muito pesado esse tema para a exposição. Mas, assim, ó, às vezes, mesmo um assunto pesado, ela dá uma tiradinha, dá um toquezinho de humor, né, para tirar um pouco o peso daquele, como a questão do feminicídio, que é uma questão séria, né? A questão do câncer de mama, por ela ser uma mulher, a Celeste é uma mulher, né? É a única vez que ela troca de roupa, né? Que ela fica rosa. Né? Então, existe um engajamento social e existe uma outra coisa que nos alimenta também, que são as redes sociais. Né? A gente publica uma tirinha e vem um comentário, e esse comentário gera outra tirinha. Né? Então, o próprio leitor vai contribuindo de alguma forma com... Ele se sente, digamos, não necessariamente um coautor, mas ele é participante do dia a dia da ovelha, né? Exatamente, exatamente. E o desenho ficaria muito chato se ele representasse exatamente o que está escrito no texto do Elvio. Então, na verdade, seria redundante, né? Fazer a mesma coisa que está escrito ali. Numa das telas aqui atrás de mim, por exemplo, ela brinca com uma situação, o homem está preocupado em ir a Marte, descobrir os planetas, eu só quero dar um jeito de viabilizar uma pizza, quer dizer, aquela coisa assim, meio, hoje não estou afim de temas complexos. O problema dela é um pouquinho menor, não é tão extenso assim. E assim, nessa questão de ilustração e texto, eu vou fazer agora em Montenegro e em Osório, Montenegro e Porto Alegre. Tá? É um trabalho, eles chamam de performance literária, tá? Que não é palestra e não é oficina, é uma performance literária, que é a partir de uma brincadeira que a gente fazia. Né? Tipo assim, eu digo, Hernani, mas ele dizia, mas esse teu texto aí está muito ruim, cara. Vou ter que caprichar nesse texto. Ou então eu dizia assim, esse teu desenho aí foi a tua filha que fez, né? Foi a tua filha que fez. E aí a gente fez uma brincadeira assim de, vamos inverter então, né? Tu faz o texto e eu faço a ilustração. E aconteceu isso na prática? Não. Só na brincadeira. Não tem como. Eu tentei fazer uma ovelha uma vez, todo mundo achou parecido com um cachorro, né? Aí eu desisti. Mas agora, nesse projeto, que eu vou fazer em Montenegro, e Osório e Porto Alegre, nós vamos fazer isso. Assim, as pessoas vão ver as tirinhas da Celeste para entender como é que o personagem se comporta. Vocês têm feito em dupla esses eventos fora de Caxias? Não, porque esse aí já tem ilustração. Entendeu? O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma ilustração pronta, uma tirinha dessas aqui, tira o texto e o leitor tem que, olhando para aquela situação que está representada na ilustração, criar outra história diferente da história. Isso já aconteceu, né? Nós já fizemos no isso Órbita Literária. No Órbita e fizemos na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura e, se eu não me engano, qual foi a escola que teve também uma... Não me lembro agora onde foi. Eu acho. Que nós ficamos muito contentes com a qualidade da criatividade das crianças de fabricarem um texto em cima de um desenho pronto. Alguns melhores que os meus, inclusive. Muitos. Muitos não. Mas então, assim, essa de permitir que o leitor, né, olhando e observando, principalmente a criança. E é engraçado que, assim, às vezes tu entrega o mesmo desenho para 10 crianças e tu vai ter 10 histórias diferentes, porque varia a interpretação do aluno, enfim. Sim, a ilustração sem o texto, porque quando vocês entregam a obra acabada, ela já tem quase que deu o recado ali, não fica margem. Sim, está fechado, é isso aí. Você vai discutir em cima do que está pronto. Né? Não, a ideia é essa, que o leitor também seja autor, né?
Isso o pessoal trabalha muito com... É como essa exposição que nós estamos aqui, né? Que é o conceito da literatura ampliada. Né? O que é literatura? É quando quando a história sai do livro. Né? No nosso caso, começou a sair do livro quando nós fomos para o Jornal Pioneiro, né? Acho que já faz 2, 3 anos. 2 anos e alguma coisa. Todos os sábados, no Caderno Almanac, então tem uma tirinha da Celeste, ou seja, sai do livro, ela saiu do livro, foi para as redes sociais, está no jornal, agora está em exposição, né? Então, ou seja, nós ampliamos o espaço da literatura. São formas distintas de comunicação, mas que se complementam. Exatamente. E assim, Elvio, nesse processo criativo da Celeste, nós temos aqui no livro, embora a exposição se atenha aos quadrinhos, o livro ele é predominantemente a história, a ilustração, e os quadrinhos ficam para o final. Tá? E tu já me antecipaste que tens a pretensão de lançar uma ampliação dos quadrinhos, porque se eu não estou enganado, nas redes sociais e também nos jornais, tu citaste aqui o exemplo do Pioneiro, já há quadrinhos, tiras inéditas, digamos assim. Muitas. O Hernani até me explicou que, infelizmente, né, para esta edição da Feira de Caxias, não dará tempo, né? Exato. Não dá tempo de ter o livro publicado. O livro publicado não, Então, está assim, sendo feito. Isso até atendendo assim, a vários pedidos, porque as pessoas elas acompanham e elas gostam das tirinhas. Né? E o livro, como tu falou, ele é um livro que conta a história da Celeste. Por que ela é azul, né? Como é que foi a vida dela, enfim, como é que ela adquiriu esse poder da resiliência, né? Como é que ela lida com a discriminação que ela sofreu por ser azul, por ser diferente, né? Então, e as pessoas muitas vezes pegam o livro achando que vão pegar a tirinha da Celeste e é quase uma decepção, assim, porque, mas cadê as tirinhas? Não, as tirinhas são todas no final. Né? São 6 tirinhas, eu acho. Sim, porque estão influenciadas pela rede social. Né? É só para dar o start, né? Que a nossa ideia, a partir dessa historinha, ela estaria com vida própria caminhando pelo planeta, né? Essa é a ideia. Então, na verdade, as tirinhas que estão aqui é só uma pequena ilustração do que... Na exposição, nós não entramos em temas, como tu falaste, um pouco mais fortes. Mas aqui na obra... como eu vinha citando, nós temos fotos e imagens. Eu vou tentar aqui folhear e equacionar com o microfone. Nós tratamos, por exemplo, de Frida Kahlo, que é uma personagem interessante dos autorretratos, no sentido de contestação mais à esquerda. Nós temos, por exemplo, a citação de Einstein, no que tange a teorias. Então ele ganha um ar um pouco mais complexo e que não se reproduz aqui na exposição. Vocês vão repetir sempre essas telas ou vocês também pretendem variar, tal como está no livro, digamos assim, essa gama temática? Vai depender muito do tamanho do espaço, né? Provavelmente a gente vai fazer uma exposição na Assembleia Legislativa, não sei qual é a data, uma outra na Fundação E-Carta, e lá na Assembleia Legislativa o espaço é muito maior, né? Então, inclusive, eu conversei com o Hernani, quando nós estávamos instalando aqui, da gente fazer mais duas ou 3 telas maiores, né? E... lá comporta mais... Depende do espaço. E assim, às vezes a gente vai levar para uma escola, a escola tem um espaço muito pequeno, a gente coloca menos, né? E aí foca um pouco mais nos livros, porque aqui deve ter 10 tirinhas aqui, 9 ou 10 que falam sobre livros. A Celeste é uma leitora. Sim, por exemplo, aqui já se fala, se tiver de ficar em casa sozinho, leia livros. Quem lê não se sente só. Então, quer dizer, ali está provocando não só as crianças, mas os próprios adultos a leitura. Tem uma outra ali embaixo dessa que diz: para uma vida sadia, vá para a academia e frequente livrarias. Ou seja, cuida do corpo, mas também cuida da cabeça, né? Então tem muitas. Aí quando a gente vai em escola, a gente prioriza essa questão de incentivar a leitura para as crianças, né? E aí, se for uma coisa... Por isso que o formato vai variar um pouco de acordo com o tamanho, de acordo com o público, né? Com o público que... Enfim...
E essa temática mais árida, vocês pretendem abordar, aí ficam mais restritas aos encontros, digamos assim? Ou quando tu falas, tu usaste um termo encontro literário mais em profundidade, que não é tanta contação de histórias, performance literária. Fica para esse momento, digamos assim, e já emendando, vocês recebem um feedback, sobretudo das crianças, elas conseguem compreender a essência? Eu estou me lembrando que eu fiz no colégio La Salle Santo Antônio, em Porto Alegre, e eu recebi, acho que foram 120, 130 tirinhas deles, né, escritas por eles, com a ilustração do Hernani, mas com o texto deles, né. O compromisso que eu tinha... Nas escolas, geralmente, eu trabalhava com aquela questão assim, vou escolher algumas tirinhas, as que ficarem boas vão para a rede social. Não é justo, sabe? Depois cheguei à conclusão que porque eu vou estabelecer uma competição entre eles. Entendeu? Praticamente quase que um concurso de quem vai conseguir. Isso pode gerar uma decepção também. E aí nós dizemos assim, todas são boas, né? Não existe resposta errada. Tu faz uma ilustração, né, sem texto, a interpretação é da pessoa. Vocês não cogitam daqui a pouco, mediante autorização, evidentemente, fazer uma coletânea deles? Né? É possível, é possível. Eu acho que nós fizemos aqui na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura nós ficamos com material também, né? Nós ficamos com material. E eu acho que, na verdade, é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia. A gente poderia pegar esse material, Hernani, uma hora dessa com tempo, né? E analisar todos eles, avaliar, e daqui a pouco a gente aproveitar algum desses materiais, que é a versão do leitor. Vocês citaram, por exemplo, o engajamento da Ovelha Azul, por exemplo, no Outubro Rosa, quando ela variou a coloração para o rosa, no caso da campanha de conscientização contra o câncer de mama. E ela sempre tem um viés de se salientar. As tiras são em PB, preto e branco, e o azul dela prevalece, claro, para dar a ênfase na personagem. Tu cogitas mais variações de traçados, Hernani, como foi o exemplo do Outubro Rosa? Não sei, porque isso tem que ser um caso muito específico, né? Então, na verdade, já aconteceu da gente colocar o cenário, algumas cores no cenário, mas a ideia não é bem essas, né? Se for muito necessário, sim. Porque o azul é só ela que é azul, então... É um colorido que é especial dela, né? Então, por isso que não vejo necessidade de interferir com outras cores. No caso mas a identidade, né? Não variar tanto. É uma identidade somente dela, né? Então, a ideia é continuar assim. No caso da campanha do câncer de mama, na campanha do suicídio, na campanha do Setembro Amarelo, no caso. E a gente coloca outras cores. É uma ocasião que a gente viu que era interessante mesmo usar esse amarelo e esse rosa. Né? Então, mas eu acho que nós vamos continuar assim. Deixa eu adiantar aqui, eu vou dar um furo aqui para ti. Eu ia pedir já, porque nós estamos nos aproximando do final com um pouco mais de 2 minutos de programa, e nós já tratamos de alguns rumos, exposição, a possibilidade do livro em quadrinhos. Nos coloca aí os rumos da Ovelha Azul, digamos assim. Assim, isso a gente estava conversando até 2, 3 dias atrás sobre isso, tá? Quem acompanha a Celeste vê que às vezes aparece na tirinha dela um passarinho, né? Porque ela precisa desse passarinho como escada, às vezes, para fazer a piada, né? O passarinho se chama Ícaro, né? Bom, aí tem toda uma relação com o céu, né? Celeste, Ícaro. E aí, depois do livro da tirinha, vai sair o livro contando a história do Ícaro. Quando a Celeste encontra o Ícaro, né? Qual é a relação? Porque eles têm uma relação de um amor, assim... muito forte, assim. O Ícaro tem uma admiração pela Celeste muito grande, e às vezes ela se prevalece um pouco dessa situação, às vezes ela tira um sarro dele, né? Mas a ideia é depois
depois do livro de tirinhas, a gente fazia o livro contando a história do Ícaro. O Ícaro é como se fosse um irmãozinho menor dela, assim, né? Um amiguinho, assim, que ela... Na verdade, a Celeste, ele é muito mais perspicaz, né? O Ícaro é um pouco ingênuo. Então, o Ícaro, ele provoca situações em que ela precisa responder. Qual é o que está acontecendo, porque ele não sabe muito bem. Bom, então desta forma nós estamos praticamente encerrando o programa já com um gancho para o próximo. É um meio, digamos assim, não é um fim. Vocês têm que voltar aqui então para tratarmos do Ícaro. Já fica então essa provocação para quem nos acompanha, aguardando então o livro de tirinhas da ovelha e o livro de apresentação do Ícaro. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Muito obrigado, também agradecemos. Só queria rapidamente fazer um agradecimento também, não só à TV, mas quero agradecer ao Sindicato dos Bancários, né, que são nossos parceiros nessa exposição, aí, sem o apoio deles, né, acho que é importante a gente ressaltar, né, o apoio cultural que as empresas, entidades, né, enfim, dão esse suporte para a gente. E convidar, então, né, quem ainda não viu, para dar uma passada aqui na Câmara de Vereadores de Caxias, né? Serão muito bem-vindos a Celeste e espera por todos vocês. A Celeste, se eu não me engano, a Celeste está com 5 anos já, né? Está com 5 anos. Rapidamente, assim, o nosso problema foi que nós lançamos a Celeste em outubro de 2019. E aí, em março, fevereiro, nós tivemos a pandemia, né? E a gente ficou praticamente encaixotado, sem poder ir nas escolas. A gente começou a trabalhar em 2022 com ela, né? Então... Mas foi um problema que aconteceu com todo mundo. Vocês né? têm o desafio também de traçar o envelhecimento da Celeste. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Elvio aqui já fez o convite para a exposição. Quem, por um acaso, esteja acompanhando o programa já depois do encerramento da exposição, os registros dela seguirão disponíveis não só no nosso programa aqui, que estamos gravando aqui no Espaço Cultural Mário Cross, mas também nas redes sociais da casa e outras formas de mídia aqui do Legislativo Caxiense, por conseguinte, da própria TV Câmara. Acabamos então de tratar... Fábio, desculpe, antes de encerrar, eu quero lembrar a todos que não deixem de visitar a Feira do Livro. Exato. No final de setembro. Com o nosso amigo do livro aqui, o Hernani Carraro, com quem conversamos, ilustrador da Ovelha Azul, coautor junto com o Elvio Gonçalves, que é o escritor aqui da obra, Celeste a Ovelha Azul, que dá também tema a essa exposição aqui, de novo, junto ao Espaço Cultural Mário Cross, da nossa Câmara de Vereadores. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.